Arthur, é um prazer receber você aqui nesse bate-papo, nesse podcast da Fitness Brasil. E, cara, o nosso papo é entre amigos. O nosso papo é entre profissionais que realmente fazem com que o nosso mercado, né, cresça, façam com que o nosso mercado seja provocado para se desenvolver. E você é um cara, que sempre trouxe para o mundo do bem-estar, para o mundo do exercício, para o mundo da educação física, sempre trouxe desenvolvimento e crescimento. Você sempre foi um provocador, né? O provocador que a gente chama é aquele cara que tira os outros da zona de conforto e faz com que essas pessoas, né, se desenvolvam. Então você sempre trabalhou com isso. Então é um prazer receber você aqui. E você hoje é um expert, né, do mundo digital. É um dos maiores especialistas, dos maiores mentores desse mercado do marketing digital. E para nós é uma honra te receber aqui, né? Oriundo da educação física, do treinamento esportivo, do personal trainer e particularmente meu colega, meu amigo da educação física. Prazer receber você aqui. Amigo de mais de 30 anos. Mais de 30, né? Mais de 30. E como é que você enxerga esse desenvolvimento do mercado, né? Olhando para tudo isso, como é que você vê o crescimento do mercado? A gente está evoluindo, o quanto a gente evoluiu nesses 30 e poucos anos? Como é que você enxerga isso? Mas antes, obrigado pelo convite, esse bate-papo entre amigos, né? E poder contribuir um pouco aí com esse mercado, com o profissional, com os gestores, enfim, trazer um pouquinho dessa minha experiência. Nesses 30 anos, cara, o que eu vi é que o mercado mudou demais, né? A gente acompanhou, nós somos de uma geração que a academia era só academia de ferreiro. Era só musculação. Verdade. Né? E aí veio a ginástica e a gente começou mais ou menos na mesma época na ginástica, né? E essa questão da provocação, eu sempre fui um pouco visionário. Então eu entrei na ginástica, mas eu sabia que a carreira não era uma carreira longa, era uma carreira curta, né? Depende muito do físico. Então eu sabia que eu precisava ir para um próximo nível. Aí o próximo nível foi mudar para o personal, né? Do personal foi mudar para preparação física, da preparação física foi mudar para o meio acadêmico. Então eu comecei a enxergar que existiam outras possibilidades além daquilo que você já está fazendo. Isso eu fiz intuitivamente, mas hoje eu analiso que é um pouco mais profundo. Eu estava professor de ginástica, eu não era professor de ginástica. Naquele momento eu estava. Depois eu estava como personal. Depois eu estava como preparador. Depois eu estava como professor universitário. Senão a gente não consegue enxergar outras coisas, né? E como é que você se transforma no empreendedor? Né? Qual é a grande virada? Qual é a grande chave que fez você se transformar no empreendedor, no empresário que é hoje, né, de sucesso e que continua levando bem-estar para as pessoas? Qual é a virada de chave? Cara, você sabe que eu tenho uma dívida com a Fitness Brasil. Talvez você não conheça essa história. A Terezinha trabalhava aqui, né? E eu coordenava o curso de personal e treinamento esportivo. E a gente um dia marcou uma reunião num shopping para tomar um café e discutir sobre o conteúdo que a gente ia estar distribuindo aqui. E aí ela me fez entrar na livraria e comprar 2 livros. Pai Rico, Pai Pobre e O Segredo da Mente Milionária. Aí foi a primeira virada de chave. Então, se eu não tivesse na Fitness Brasil como coordenador desses 2 cursos, eu não teria o contato com a Terezinha, que estava na Fitness Brasil, que me passou esses 2 livros e aonde eu acordei para a vida. E olha, esses 2 livros, como você bem colocou, eles são emblemáticos. Acho que você nem sabia dessa história, né? Não sabia dessa história, cara. Para mim, esses 2 livros, bom, Pai Rico, Pai Pobre faz parte da minha história há muitos anos, né? E O Segredo da Mente Milionária para mim veio depois. Mas que realmente são 2 marcos e dá pra entender claramente é um choque, né? É um choque de cultura. É um choque de cultura. Os 2, né? Um choque de cultura. Um choque. Porque eu estava naquele mundo acadêmico. E o Pai Pobre é o mundo acadêmico. Exatamente. Falei, cara, se eu não virar a chave, eu sou esse cara amanhã. E
eu acho que um ponto fundamental é que o profissional de educação física, como você bem colocou, ele precisa virar a chave de um ponto importante, que é não pensar em hora-aula. Quando ele pensa em hora-aula, ele realmente começa a diminuir suas possibilidades, porque ele vai restringir as horas possíveis de trabalho, tem uma limitação muito grande, pro potencial que ele tem. Então, se ele não pensar em projetos, se ele não pensar em negócios, se ele não pensar em escalar isso e multiplicar, ele vai ficar muito restrito. E tem um problema. O profissional de educação física, de maneira geral, ele é preparado nas universidades, nas faculdades e pelo próprio mercado, muitas vezes, para pensar como funcionário e não como empreendedor. Então, esse é um grande fato, é um grande problema, no caso, limitador. Eu acho que todo mundo passou por isso, sim. Todos nós passamos por isso. E bom que você teve essa oportunidade, que eu tive também outras oportunidades para poder realmente pensar fora da caixa e não pensar como funcionário, pensar como empreendedor. E teve uma outra virada de chave, porque assim, quando eu saí da ginástica, saí do personal, eu estava na preparação física e na universidade, eu também estava numa zona de conforto. E a gente tem uma tendência a tá quentinho, né? Tá gostoso, tá, né? A tá gente legal, fica lá, né? E tá tudo bem. E aí, eu tive uma outra virada de chave que teve a mudança para plano de carreira nas universidades particulares, que começou com a Unip na época, né? E aí a FMU também mudou para plano de carreira. E ali foi um choque, porque o diretor na época me chamou para conversar. Você quer plano de carreira? Eu falei, tá, quero. Então, mas você vai ganhar 30% a menos. Falei, como assim? Não, porque plano de carreira você vai pesquisar e aí você não precisa estar aqui. Eu falei, mas eu continuo trabalhando do mesmo jeito, né? Se eu vou pesquisar em casa, vou pesquisar em qualquer outro lugar, eu continuo trabalhando. Não, então, mas é mais fácil. Eu falei, não é mais fácil. Você quer ficar? Eu falei, não, vou ficar só como horista. E aí eu percebi o seguinte, que esse plano de carreira não era pro professor universitário crescer na universidade. E sim, daqui a um tempo, e foi o que aconteceu, contratar gente mais barata e mandar embora quem estava ganhando bem. E aí eu tomei a decisão que ali eu tinha que mudar. Sair do meio acadêmico, de alguma forma. Que bom que você percebeu isso rápido, né? Porque isso realmente fazem 17 anos. Eles fizeram uma virada para poder facilitar depois a demissão dos professores. Isso aí, que foi o que aconteceu ao longo desses anos aí. Pois é. Demorou um pouco para acontecer, mas quando aconteceu, saiu limpando todo mundo. A gente viu isso, né? Os nossos colegas, nossos amigos, vários deles ficaram reféns dessa condição, né? Porque não se movimentaram antes. Eu encontrei um agora na sala dos professores ali, e aí, perdi meu chão porque a universidade me dispensou. Pois é. Então, eu acho que ter a visão e entender qual seria o futuro daquilo que a gente está fazendo hoje é muito importante para se manter no mercado de uma forma, não existe segurança, né? Mas de uma forma um pouco menos insegura. Eu acho que eu espero que o profissional de educação física, de maneira geral, ele entenda o que realmente é empreendedorismo. Né? Ele entendeu o que é empreendedorismo. E esse eu acho que é um problema sério, porque as faculdades, as graduações, de maneira geral, elas não levam esse tipo de assunto para a sua grade curricular e as pessoas ficam muitas vezes limitadas. Embora eu acho que, além dessa responsabilidade, a responsabilidade não é só das faculdades, a responsabilidade é da própria pessoa, que tem que ter uma cabeça mais empreendedora, que tem que pensar fora da caixa, né? E eu acho que aí talvez, Arthur, seja o grande desafio, né, das pessoas entenderem que elas precisam sair da média se elas quiserem ter uma carreira profissional, e aí talvez nessa sequência da carreira profissional uma condição financeira um pouco mais favorável, né, que vai fazê-las, por exemplo, viverem de renda passiva, que eu acho que é um objetivo de muita gente, né? Quando eu falo viver de renda passiva, é você ter ativos financeiros que paguem as suas contas. Sim. Você não precisa, teoricamente, daquele emprego, daquele trabalho do dia a dia para pagar suas contas.
Isso é lindo, é um objetivo que poucas pessoas, infelizmente, alcançam. Né? Mas lá na ponta, digamos, seria um objetivo de muita gente ou de toda a população. Mas tem que começar querendo sair da média, querendo entregar um trabalho diferente, querendo ter um diferencial competitivo. E o profissional de educação física, ele precisa empreender para isso. Ele não vai, ganhando hora-aula, construir essa carreira de sucesso, sair da média e lá na frente ter uma renda passiva para poder viver de renda. Eu enxergo dessa forma, mas talvez para ele isso seja um sucesso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas. Né? E tá tudo bem. Então, para ele, sucesso é ter 10 alunos de personal, talvez o sucesso dele seja 30 aulas na graduação, ganhando R$35 a hora, e tá tudo bem. Né? Agora, quem é um pouco mais visionário, um pouco mais incomodado, começa a enxergar outras coisas, que existe um teto. Né? Você ser personal, existe um teto. Não tem escala, você não consegue ter escala dando aula. E essa questão de trocar tempo por dinheiro, né, e só pensar na hora-aula, você não tem escala. Não é possível escalar. E aí você também tem um teto que você não consegue aumentar muito a sua hora-aula, porque existe um teto de mercado. Então, qual que seria um preço grande de hora-aula? Talvez um preço mais... um preço maior do que o mercado cobra. Mas isso vai resolver o problema? Eu também não acredito. Porque aí o cara entra naquele ciclo. Né? Aquele ciclo de você trabalha... Aí você gasta, aí você tem que trabalhar mais, né? E fica correndo até do próprio rabo. Porque não tem inteligência financeira, não tem educação financeira, não entende que essa atividade profissional é escalável. Por exemplo, se ele colocar na internet é muito mais escalável. Né? Então esse é um ponto. O segundo ponto que você comentou, que eu acho muito importante, é o problema da educação nas universidades. Porque o cara que é empreendedor, ele não vai dar aula na universidade. Então vai dar aula na universidade quem tem um perfil de professor e ele já tem essa crença de que se ele ganha, vou chutar valores aqui, se ele ganha R$5.000, por exemplo, nem sei mais se é isso, mas se ele ganha R$5.000, ele acredita que o aluno não vai ganhar mais do que ele, porque ele é o topo da cadeia. E ele já induz essa informação. E cria essa crença na cabeça do aluno. Então o aluno já sai assim, eu nunca vou ser melhor que o meu professor, então meu teto já é 5.000, então se eu trabalhar e ter esse ganho, eu já estou satisfeito. E não tem mudança. E aí tem um problema, né? Porque essa dor, no meu entendimento, ela vem quando acontece, por exemplo, o que aconteceu na pandemia. Entendeu? Porque as pessoas... O que aconteceu? As pessoas sem reserva financeira, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu sua renda, e aí, se você não tem reserva financeira, as contas não pararam de chegar para a maioria das pessoas. Então, assim, essa dor começa a aumentar e começa a ferver e incomodar as pessoas quando o dinheiro faz falta. Sim. A gente aqui não quer focar no dinheiro, mas quando se fala em carreira, em empreendedorismo e em hora-aula, né, a gente não tem como não falar disso. E fazer as pessoas entenderem do quanto elas precisam olhar para esse ponto. Então, muita gente, talvez, na pandemia, tenha aprendido de forma muito dolorida, né? Entendido que elas precisam pensar fora da caixa. E é o que você falou, tem muita gente que está na zona de conforto e que está tudo bem, tá quentinho, né? Como você falou, tá bem lá, tá acomodado. Até que venha um movimento e fala, caramba, e agora? E se isso acontecer? E se eu, de repente, perder o meu trabalho, o meu emprego? Porque todas as pessoas, nós todos seremos substituídos, né? É a ordem natural das coisas. Sim. Né? A ordem natural. Então, uma hora ou outra isso vai acontecer. E a gente está preparado para ser substituído, para perder o nosso posto, por menor que seja o nosso ganho, ou por maior que seja o nosso ganho, dentro de uma X zona de conforto, em algum momento esse movimento de perda vai acontecer. Sim. E se a gente não estiver preparado financeiramente, emocionalmente para tudo isso, o que acontece? Eu vejo hoje muitos amigos, muitos colegas, cara, que chegam inclusive a adoecer por causa dessas perdas. Sim. Né? Adoecer até emocionalmente. Sim. Mas você sabe que eu detectei um negócio interessante. Por exemplo, a pandemia, muita gente se machucou, né? Muita gente quebrou, muita gente perdeu o chão, não sabia o que fazer e tal.
E eu tive uma experiência no personal, que eu estava sócio de um negócio no personal, e eu fui acompanhando alguns personagens que só eram offline e passaram para online. Né? Passaram para online. E eu criei uma hipótese. Falei, a hora que a pandemia acabar, esses caras vão voltar para offline. E não deu outra, cara. O cara enxergou o que existia do outro lado do muro. Só que a hora que tiraram o prego da bunda dele, ele voltou para trás. Caramba. Então, a nossa mente, ela é irracional. Extremamente irracional. A gente volta para a zona de conforto, volta para aquilo que incomoda menos. Então, esse é um desafio do empreendedor, sabe? Você está sempre se desafiando e não querendo ficar na zona de conforto. Porque a tendência é ficar no sofazinho, quentinho, cobertinho, ar-condicionado, entendeu? E eu vi isso e fiquei espantado. Eu até eu tinha comentado com algumas pessoas, eu acho que quando acabar a pandemia, esses caras vão voltar para offline. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que a minha percepção, e concordo contigo, acho que isso realmente vem acontecendo, né? Mas eu vejo assim, a pandemia ela acelerou o processo do online para muita coisa. Sim. E depois, agora conforme ela vai se estabilizando, vamos diminuindo ou reduzindo, porque ela ainda está presente, mas ela ainda não acabou. Mas as pessoas estão indo para o mundo híbrido. Mas e eu vejo acontecer isso que você falou. Muita gente quer voltar rapidamente para a zona de conforto, que é o offline. Né? E eu não falo isso só do profissional de educação física, eu vejo isso de maneira geral. E quem conseguir quem conseguiu se digitalizar ou aproveitar o modelo híbrido de verdade, cara, com uma boa parte vai escalar o seu negócio, vai ganhar mais dinheiro. E outra coisa, que eu acho que é mais importante do que além de... vai ter opções, oportunidades. Porque se eu tenho todo o meu negócio concentrado num único produto ou num único modelo offline, cara, qualquer perda, qualquer problema que aconteça, você vai sofrer prejuízo. Agora, se você tem os seus ovos distribuídos em várias cestas, cara, se tiver problema em um, você tem outros para compor, que é a base de qualquer investimento. Sim, né? Você dividir os ovos em várias cestas. Né? Então, quem só tinha academia sofreu, personal sofreu porque não fazia outra coisa. E é uma pena, porque às vezes a gente fala, e uma das coisas que me desanimou ao longo dessa jornada de tentar ajudar o profissional de educação física a empreender, é você dar murro em ponto de faca. Porque já tá tão enraizado essa cultura que, cara, parece que você é um ET, um ponto fora da curva, né? E aí as pessoas só começam a te escutar quando você começa a ter resultado. Né? Mas não dá para ficar também falando de números para todo mundo, né? Sim, nem todas as pessoas sabem o que a gente está fazendo e sabem o faturamento da empresa, enfim. Então, não acreditam, né, que é possível. Eu lembro que eu fui palestrar numa universidade e os caras não acreditaram, não acreditam, né? Não acreditaram e não acreditam que é possível você dar um próximo passo e ir para um próximo nível. E aquele negocinho, eu vou dar aula na escola, vou dar aula na academia, meu saláriozinho ali, tá tudo bem. É uma coisa de romper barreiras, né? Romper barreira. Você precisa romper barreira. Eu acho que esse é um ponto. Se a gente não souber romper barreira, e o profissional de educação física precisa fazer isso, acho que o mundo digital... E romper barreira dói. Dói? Romper barreira dói. O mundo digital, ele é talvez o maior fomentador para romper barreiras hoje. Então, você digitalizar, eu vejo isso, eu tô vendo isso, estou vivendo isso atualmente. Então, cara, é muito legal, porque você fala, peraí, por que no meu modelo mental o faturamento é aqui, é ali? Não, a possibilidade que o escalar no mundo digital te dá é sensacional. Sensacional, obviamente, você precisa fazer aquilo da mesma forma que você faz no offline, bem feito, caprichado, sabendo o que você está fazendo, bem sustentado, bem apoiado, bem orientado. Cara, se você tem um produto bom e tem demanda para isso, é lógico que você vai ter sucesso. Então isso te ajuda a romper barreiras.
né, para um monte de coisa. Eu acho que é o que aconteceu com você, né? Você viveu isso, né? Sim. Vivi porque, primeiro, que eu não tinha uma idade dessa geração informatizada e tecnológica. Então tive que aprender um monte de coisa. Eu lembro que eu fui num primeiro evento, chamava... não vou lembrar agora, mas era Afiliados Brasil. Afiliados Brasil. Aí eu fui no Afiliados Brasil e, cara, me senti um débil mental. Falei, o que esses caras estão falando? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia do que esses caras estão falando. E falava de fanpage, de fangate. Meu, o que esses caras estão... E tinha um moleque lá, ele foi até na Marília Gabriela, foi o primeiro produto de relacionamento. Ele ensinava o cara a conquistar uma menina. Aí, qual a profissão do cara? Nenhuma. Ele estudou um pouquinho, foi lá e vendeu o produto e vendeu 1 milhão de reais vendendo um produto de relacionamento. Estou falando isso em 2010, talvez, 2011, né? Então eu falei, cara, mas que mundo é esse? Eu com mestrado, né, fazendo doutorado, patinando para ganhar dinheiro, ver um moleque de 18 anos vender o negócio lá. Falei, cara, eu preciso entender como é que funciona esse jogo. Eu preciso entender. Esse foi o primeiro tapa na cara. E o segundo, eu entrei na mentoria do Érico. Né? Você sabe toda a história, como é que foi. Eu fiz o primeiro curso, depois entrei na mentoria. E na mentoria tinha um cara que ensinava japonês. E o cara também bateu 7 dígitos de faturamento em 7 dias. Eu falei, cara, não é possível. Eu trabalho com saúde, qualidade de vida, tem muito mais gente precisando disso do que gente querendo aprender japonês. Pois é. Cara, não faz o mínimo sentido. Então, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Então, falei, eu sou ignorante nisso. E vou ter que aprender a jogar esse jogo. Essa foi uma outra virada de chave. E tem um ponto que eu queria colocar também, que você falou de quebrar barreira e que isso dói. Eu vi um podcast do Flávio Augusto e ele falou um negócio que ficou marcado assim pra mim. Tem barreiras que são mais fáceis de você quebrar, você só pula, você só salta. Mas tem barreiras para você subir mesmo, você tem que ir lá no teto e quebrar com britadeira. Não dá para saltar. E essas barreiras, elas que pra gente foi fazer o primeiro 6 em 7, que eu acho que foi a virada de chave, porque eu acreditava em hora-aula, a hora que você bate 6 dígitos em 7 dias de venda, mais de 100 mil reais, foi muito mais gratificante do que o restante que a gente teve de faturamento. Porque ali foi uma quebra de barreira com britadeira, sabe? Ou seja, você, só para deixar claro, né, fazer 6 em 7 é fazer 6 dígitos, ou seja, mais de 100 mil reais em 7 dias lançando produto, vendendo o produto em 7 dias. Ou seja, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas você vê como o mercado ele também mudou, porque no primeiro evento do Érico tinham 10 pessoas que fizeram. No segundo tinham 50. Hoje não cabe no palco. Hoje não cabe no palco. Hoje não cabe no palco pessoas que fazem 7 dígitos em 7 dias. 7 dígitos. Não cabe no palco. Aí já são 7. Não é 6 em 7. Não é 6 em 7. Dígitos. 7 em 7. Isso é mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Não cabe no palco. Não cabe no palco. Ou seja... Muita gente aprendeu. E para quebrar essa barreira, você conta uma história sensacional, que eu acho muito legal, que acho vale a pena você contar, que eu acho sensacional, que você estava conversando com o cara e você não acreditava. Você fala, não dá para vender tanto, é muita coisa, eu já estou vendendo bem. E esse cara conversou com você e te deu uma luz, onde ele te deu... Eu acho sensacional essa história é legal você contar. Que assim, o lançamento, você cria uma lista, né? Você compra tráfego ou faz tráfego orgânico, cria uma lista de X pessoas, e aí você cria 3 vídeos, né? Que a fórmula ensina isso, que é o CPL 1, 2 e 3. São 3 vídeos de conteúdo, entre aspas, e depois um vídeo de venda. Então, seria justamente durante esse período, né, que abre o carrinho, fecha o carrinho, que vai computar ali as vendas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente fazia alguns lançamentos por ano, de um pouco menos de 6 dígitos, de 5 dígitos, ou um lançamento de 6 dígitos. E aí, um dia eu estava conversando com um cara que já faturava 1 milhão por mês, mais ou menos, com produto de emagrecimento. E ele falou, você já fez 1 milhão no ano? Eu falei, não fiz, está muito longe da minha realidade. E eu com cabeça lá das aulas, né? Eu falei, não, está muito longe da minha realidade. Ele falou, quanto custa o seu produto? Eu falei, X reais. Então, se você vender
3, 4 ou 5 produtos, você vai vender 3 mil por dia. Falei, então 3 mil por dia é 1 milhão por ano. Então o 1 milhão estava longe da minha realidade. 3 mil por dia não. Ou seja, e ali foi uma virada de chave. Essa foi uma. E tem uma que eu quero contar, não sei se você sabe também. Tem um gaúcho chamado Márcio. Ele chama Márcio Gaúcho, então eu nem vou lembrar o nome dele. Mas ele passou uns dias em casa, que ele também estava na mentoria do Érico. E a gente estava sentando para conversar e ele vendia curso para Facebook. Também ganhava uma baita de uma grana. E aí ele me deu uma ideia lá, eu vou fazer isso. E já comecei a pensar em criar novos produtos, novos negócios. Ele olhou para mim e falou assim, você gosta de trabalhar, você não gosta de ganhar dinheiro. Pega uma coisa e faça o básico bem feito. Aquele não foi um jab, foi um gancho. Que foi outra virada. A gente quer fazer. Porque a gente tem um perfil... Hoje eu tenho mais perfil planejador do que executor. Mas eu era mais executor. E aí você quer fazer. E aí você acredita que você fazendo muita coisa, você está sendo produtivo. E não é isso. E é inversamente proporcional. Exatamente. O mundo é dos pensadores, dos planejadores, né? O executor é o estrategista, né? O estrategista é o executor, né? O pensador, executor, e é o líder e o liderado. No mundo tem muito mais liderado do que líder. Então, cara, tá na liderança significa planejar, ser estrategista e ter um monte de gente executando a sua ideia. A minha cabeça, ela é assim, eu fico pensando em oportunidades o dia inteiro. Às vezes eu acordo de madrugada, o celular tá do lado aqui, eu anoto para não esquecer. A cabeça, ela tá a 1000 por hora pensando coisas. Eu executo hoje muito pouco. Mas pensa muito, e tá o tempo inteiro... O tempo inteiro olhando, analisando, vendo oportunidade, alguma coisa que eu possa acrescentar, mesmo que não seja do meu segmento. Sim. Mesmo que não seja do meu segmento. Então é uma sacada que você pega. Por exemplo, ontem eu fui lá no acelerador, que eu ia almoçar com um amigo lá e tal, e encontrei uma outra pessoa lá. E ele me falou qual o modelo de lançamento que ele está fazendo. Ele já adaptou. Não, eu já passei o dia inteiro pensando se aquilo servia para mim, se servia para algum dos parceiros que eu tenho negócio, né? O que daria para adaptar, porque o cara tá fazendo um faturamento absurdo. Essa conexão sua, Arthur, é uma coisa que realmente impressiona a gente que está perto de você, né? E eu acho que tem uma riqueza muito grande nessa sua conexão com grandes estrategistas, né, do mercado, do digital. E isso traz muita informação. Eu acho que isso talvez seja uma dos grandes segredos do seu sucesso, do seu êxito. Êxito, para mim, é maior do que sucesso, né? Acho que é uma coisa maior, é um êxito. E você está muito conectado. Eu acho que você conta um pouco dessas conexões que você tem com essas pessoas que te iluminam, como você falou no almoço de ontem, mas você está conectado formalmente a uma série de mentores, né? E eu entrei, acho que no momento certo, no momento ideal, porque duas coisas aconteceram, né? Como eu era preparador físico, tinha sido preparador físico da Seleção Brasileira de Tênis, e eu dei um testemunho lá pro Érico, e eu estava no mastermind dele, nessa mentoria. Um dia ele passou, bateu nas minhas costas e falou assim, o fulano de tal vai te ligar e você vai gravar um vídeo de testemunho lá e tal. Falei, ok, vamos lá. Esse vídeo de testemunho, ele elevou minha autoridade. Então mesmo o pessoal que já estava no mercado e era um nível muito superior ao que eu estava, começaram a me respeitar pelo que eu já tinha feito na profissão. Então isso abriu porta. Então isso foi um ponto importante, né? Que eu tive acesso a esse pessoal que já estava faturando 7 dígitos. E eu estava entrando, não estava vendendo nada quase. Então abriu porta. E o segundo ponto foi que esse grupo que eu entrei do Érico era um grupo que ele estava iniciando com pessoas que estavam entrando no marketing digital há pouco tempo e que também não tinham grandes resultados. Ele queria equiparar com aquele outro mastermind que ele já tinha mais resultado. E essas pessoas hoje são as pessoas que estão performando muito bem. Então, são amigos pessoais. Uhum.
Então, às vezes eu não preciso estar no mastermind para poder eu vou lá e ligo. Sim. Pô, o que você está fazendo? E a mesma coisa acontece. Então, esses 2 pontos me levaram a ter um network muito forte. Não só profissional, como pessoal. Então, a gente tem liberdade para conversar. E diferente do mundo offline, no mundo online as pessoas abrem as coisas. Elas falam exatamente o que elas estão fazendo. Elas falam exatamente qual foi o faturamento. Eles mostram todas as métricas. Que bom, né? Porque existe uma mentalidade no digital que se você não contribui, é mentalidade de escassez. Quanto mais você contribuir, mais te retorna de alguma forma. Muito bom. Cara, mensagem final que você deixa para a galera aí. O que você acha que o profissional, vamos trazer para o esporte de novo, para a educação física, o que esse profissional precisa fazer, né? Além de mudar o modelo mental, acho que é um dos pontos fundamentais aí que você traz para a gente. Qual é o caminho para esse cara crescer e se desenvolver e acreditar? Porque a gente tem o melhor produto do mundo, minha opinião. Minha opinião que a atividade física, o exercício físico, os comportamentos ligados à saúde, ligados ao bem-estar, que passam pela prática do exercício, né, que passam pela educação física aqui no Brasil, cara, tem um poder gigantesco, né? O que esses caras podem fazer para transformar realmente o produto deles cada vez mais numa coisa interessante, para eles terem mais do que sucesso, terem êxito? Fábio, eu diria 2 coisas. A primeira, todo tecnicista ele acredita que o negócio é o produto dele, né? E o produto é 10% do negócio. O restante é estratégia, marketing e vendas. As pessoas saberem quem é você, o que você faz e você converter em venda. Se você não converte em venda, qualquer empresa, qualquer negócio morre. Então esse é o primeiro ponto, né? Então eu acho que o professor de educação física, o profissional de educação física, ele investe mais no técnico do que desenvolver habilidades e competências empreendedoras. A gente até discutiu isso na live, né? Então é o princípio da especificidade. Cara, treina o que é preciso. Você já tem a parte técnica, se especializa e se torna um expert em marketing e vendas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tomar cuidado com quem você anda. Porque a gente tem uma tendência a andar com as 5 pessoas que a gente mais convive são pessoas iguais a gente. Em forma de pensar, em forma de agir, crenças, costumes e tudo mais. Então, se você quer queimar essa ponte e ir para um outro nível, você tem que andar com pessoas mais prósperas que você. E isso incomoda, porque você vai sentir um peixe fora d'água. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Começa a andar com pessoas que conhecem mais que você. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, troca de mesa. Perfeito. Muito bom, pessoal. Olha só, papo com Arthur Monteiro. Cara, sensacional. Muita informação para quem quer sair fora da caixa. Cara, você deu dicas sensacionais aqui para todo mundo que puder acompanhar a gente aqui, ó. Tem muita dica boa. Arthur Monteiro, valeu, tamo cara. Junto. Abração. Obrigado. Tamo junto, abraço. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder compartilhar aí um pouquinho do que a gente vem vivenciando nesse mundo empreendedor. Muito bom, valeu. Abraço.